In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Estamos, então, celebrando a missa reduzida do 24º e último domingo depois de Pentecostes. Esta semana, também na reforma litúrgica, né, também no novo calendário, essa semana toda é sob o signo, marcada pelos últimos acontecimentos. Mas não os últimos acontecimentos quaisquer. Né? Já estamos nos últimos acontecimentos há bons anos, hein? Há bons anos. Vejam, o tempo das nações, o tempo das nações começa realmente com a Revolução Francesa, isto é, a independência dos Estados Unidos, 1776, e a Revolução Francesa em 1789. Começa aí o tempo das nações. Né? Depois, nós temos que assinalar de forma muito forte os últimos tempos, que começa exatamente em 1948, com a recriação do Estado de Israel na Palestina. Né? Bem, em Tel Aviv foi proclamado o novo Estado. Começa aí o tempo apocalíptico e o fim dos tempos, se assinala aí. Né? Aliás, queridos, é muito importante esta palavrinha de Jesus, que coisa impressionante, é importantíssimo. Hoje no Evangelho, diz ele, quem ler Daniel que entenda. Né? Então, realmente, para Jesus, o profeta Daniel e seus livros, seus escritos, é uma chave para a compreensão dos últimos tempos. Né? E é preciso, claro, outros livros do Antigo Testamento também, mas é preciso a gente se fiar nisto. Né? É a palavra da boca da verdade, é Jesus que diz. Né? E desde lá que nós aprendemos tanta coisa, digo desde Daniel, das suas profecias. Viu? Mas claro que a grande tribulação para a igreja, começa, sobretudo, digo, com a viragem do século XIX. É importante isto. Em primeiro lugar, para a gente poder ver que o próprio Concílio do Vaticano II é uma consequência desta viragem. Mas também para a gente não ficar pensando só e acusando tão somente o Concílio do Vaticano II. Não. Ali na viragem nós temos aquelas 3 grandes revoluções que representam a Revolução Francesa entrando para dentro da igreja, né? Que é justamente a reforma litúrgica, né? O movimento da reforma litúrgica, aquele da Bíblia, o movimento bíblico também, né? E da Novela Teologia, que vai deixando, olha aí Ratzinger, vai deixando a escolástica, antiga, vai deixando tudo aquilo. Claro que para a igreja, como diz, apesar de toda a sua ignorância, ou de não querer ver de jeito nenhum, mas se entra quase que oficialmente para dentro da igreja essa fumaça de Satanás. Com o Concílio do Vaticano, nada mais, nada menos do que com o Concílio do Vaticano II. Tem que ver isso, senão é burro.
Não ver isso é burro. Tem que ver isto. A fumaça de Satanás entra para dentro. Hein, Paulo VI? Entra para dentro da igreja justamente com... E aqui começa a grande tribulação da igreja. Grande tribulação da igreja. É verdade que com a renúncia de Bento XVI, e a assunção aí desse antipapa, que faz nada mais, nada menos que a figura apocalíptica do falso profeta dos capítulos 13, versículos 11 seguintes. Então nós temos aí já verdadeiramente o dies irae sobre a igreja, né? A igreja sendo destruída, o papado, que tinha que ser primeiro atingido. Olha o que diz lá a reunião dos maçons, sobretudo italianos, em alta vendita, o plano deles, um século antes, né? Dizendo que tem que destruir o papado. O papado tem que ser atacado. Ataque que já começou, é verdade, com João XXIII, filho maçônico, e vai adiante com Paulo VI humanista, extremamente coitado do Paulo VI, extremamente humanista. Aquela luta ferrenha para frear tudo isto, que foi o pontificado de João Paulo II, mais ou menos entendendo, mas sob o ataque maciço da nova ordem mundial, foi uma luta de gigantes. João Paulo II, uma luta de gigantes. E nem sempre venceu. Quantas vezes, na verdade, venceu? Temos que dizer que Assis é uma capitulação. É uma capitulação. Eu sempre acompanhei todos os documentos da igreja, a gente vê racionalmente muito bem colocado, teologicamente muito bem defendido, tudo muito certo, tudo correto, mas a realidade, a imagem é destruidora da igreja católica. É um assalto tremendo, uma incursão que se faz para dentro da sagrada fé, da santa religião, dos inimigos de Deus. Longo pontificado de João Paulo II. Apesar de toda a sua luta ferrenha, toda a sua luta. Depois temos o pontificado de Bento XVI. Agora sim, ali nós temos o ataque final. Pobre homem. Tentando ver alguma coisa, cegado que ele foi pelo Vaticano II, tentando ver alguma coisa, mas perseguido por todas as forças externas e internas, e sobretudo as internas. Meu Deus, agora descobre-se que até o próprio Estados Unidos, Obama, tem lá o seu dedo sujo, podre, demoníaco. Assim como aquela loirinha, como é que chama? Que disputou com ele. Enfim, também ela, claro. Agora passou não. Então, esse ataque tremendo, terrível, sobre o Bento XVI. Bom, tão tribulado esse pontificado já que teve que renunciar. Ele pode dizer com toda a boa vontade, como diz, e defende com toda a racionalidade, com unhas e dentes, ele defende. A cada vez que alguém tenta dizer para ele, não, mas tu fostes, não fizestes isso com liberdade. Não, ele defende, mas a realidade dos fatos nos mostram que liberdade já ali não havia. Liberdade já ali não havia. E não esqueça,
E já Bento XVI mandou um cardeal investigar em Bruxelas a existência daquilo que depois ficamos conhecendo como a máfia de Galen. Né? Já Bento XVI mandou investigar aquilo. Né? A máfia de Galen. O cardeal não descobriu nada, mas existe. Depois se confessou. Né? Um dos próprios, confessou em escrito, em entrevista, a viva voz, confessou. Né? A máfia de Galen. E tivemos aí essa eleição fraudulenta de Francisco. Ali começa, e já começa aquilo que tanto as mensagens odiernas dizem, que a atração, que o grande castigo sobre a humanidade vem da própria mão do homem. Da própria mão do homem. E é isso, na verdade, que eu queria chamar a atenção, queridos, essa semana. Essa semana não tratamos desses acontecimentos simplesmente, que assinalam o fim dos tempos, a grande tribulação. Né? Não, essa semana assinala, na verdade, o grande castigo, grande e tremendo. Isso ainda esperamos. Né? Isso ainda esperamos. Quando toda a terra será abalada. Quando toda a terra será abalada. Mas também o grande castigo sobre toda a igreja e sobre toda a humanidade virá em grande parte pelas mãos do próprio homem. Tá? Pense no crack econômico que vai lançar a humanidade inteira na mais extrema pobreza. Tá? Pense na guerra, na terceira guerra. Tá? Vem na mão do homem. Isso vem da mão do homem. Vem da mão do homem. E vem da mão do homem e do anticristo a perseguição, a sua entronização e a grande perseguição. Queridos, a gente tenta diminuir quanto pode, diz Jesus aí no Evangelho, né? Que não fossem abreviados aqueles dias, né? Os próprios eleitos, e quantos estão sendo enganados, nós vemos isso nos nossos próprios olhos, né? Diante dos nossos próprios olhos, nós temos visto isso, os eleitos enganados. Né? Mas não sobraríamos nem nós, hein? Porque, queridos, o que eu tenho visto e lido é que nós já nos queixamos, achamos terrível e choramos e imploramos, mas o que vem pela frente, e o castigo ainda é infligido pela própria mão do homem, o que vem pela frente com o anticristo será qualquer coisa de tremendo. De tremendo. Ele canaliza Lúcifer, que odeia a humanidade, odeia visceralmente a humanidade. Um dia desses, alguém descendo aos ínferos, vou contar só esta, alguém descendo aos ínferos, onde ainda tinha demônios, agora já devem estar soltos, tinha demônios presos, mas que estavam aguardando para serem soltos, aproximou-se de uma caverna dentro do trono de um desses príncipes mais poderosos do inferno, e o seu cetro, pendurado órgãos, vísceras humanas, apodrecendo ali. Odeiam a humanidade, odeiam visceralmente a humanidade. Então, queridos, o que virá. De certa forma é bom que nem vejamos, nem saibamos, para que só soframos como que aos poucos e em aumento e em conta-gotas a fim de aguentar, né? A fim de aguentar. E como disse Nossa Senhora ontem, ela que nos livre, né? Ela que nos esconda, ela que nos dê o nosso refúgio, que tanto estamos
pedindo e desejando. Ela que nos dê para nos livrar desse grande mal, que arrasará com a grande parte da humanidade. Não se esqueçam a palavra da Escritura. A terra será um deserto. A terra será como um deserto. Um homem aqui, outro acolá. Mas a par desse grande castigo vir sobretudo pelas mãos do homem, nós sabemos também que é a própria natureza. Parece que é uma coisa que é difícil para nós entendermos, mas parece que os nossos próprios pecados movem o universo, movem os astros. As forças físicas são atingidas pelos nossos pecados. Olha que coisa impressionante, né? Eu me lembro dos russos tentando fazer algumas experiências que corroboram nesse sentido. Isso no tempo ainda do comunismo lá, né? Mais ferrenho. Iam aos locais para medir o grau de tensão e até conseguir ainda captar a voz vibrante ainda naquele local do que tinha acontecido há tempos anteriores, que ainda reverberavam ali com seus aparelhos. E isso tudo vai indo como que em ondas de choque se espalhando para todo o universo. Pecado do homem. Mas queridos, virão grandes coisas, grandes eventos cósmicos. Bem, a começar pelo aviso, que será um evento cósmico. O aviso de per si terá a sua parte cósmica. Diz que 2 astros vão se colidir lá e a sua luz atingirá a Terra. 2 estrelas colidirão e a sua luz atingirá a Terra. Então, sempre acompanha. Assim como o homem e o corpo são um só, alma e corpo são um só, fazem um homem, assim também o homem e o universo comungam tremendamente. Tremendamente. Então, sim, já no grande aviso. Mas depois teremos a colisão de um astro, pelo menos, dos grandes, né? Essa semana está por passar, ou semana que vem, os cientistas estão vendo 2 grandes astros realmente com perigosos para a Terra. Nenhum deles nos atingirá, não temos que nos preocupar. Mas, e assim o perigo é presente e virá, e atingirá a Terra. Já sentimos, né? Grandes terremotos, maremotos, vulcões, tudo quanto é intempérie da natureza, já estamos sentindo. Tudo isso. Depois ainda e ao fim, os dias de trevas. Assim, importante, o sol. Ainda para o tempo do aviso, já sentiremos o sol queimando a terra, onde cidades inteiras desaparecerão. Cidades inteiras. Fala-se inclusive de Buenos Aires. Sim, senhora. Então, são os eventos cósmicos, estes também virão. Estes também virão sobre os homens. Este será o grande castigo. Esses dias, acho que foi no domingo, eu dizia, precisamos dele. Precisamos. O homem não se volta para Deus. O homem não se arranca desta vida de modernidade. Olha o que eu tenho apelado e gritado e pedido ajuda para fazer esse nosso refúgio. E, na verdade, eu tenho conseguido nem ajuda o suficiente para manter esta casa, com os poucos que somos. Imagina, precisamos fazer um refúgio. Então, sacudir esse homem moderno, apegado
apegado a tudo isto. A humanidade apegada a tudo. Não tem outro jeito, não há outro jeito, senão o grande castigo. Essa semana nós temos que meditar sobre isto. O grande castigo. Dies irae, rezamos no ofício, no hino de ofício de leituras. Dies irae, os dias da ira divina. Nossa. Socorram nossas mulheres grávidas, Nossa Senhora. Socorra as nossas criancinhas. Temos aí o nosso Eric, socorra Deus as nossas criancinhas inocentes, purinhas que são, as nossas menininhas também. Então, guarde-nos Deus de todo mal, nos preserve. E, sobretudo, nos ajude a oferecer, sim, a saber oferecer com Jesus crucificado. Oferecer o grande castigo pela nossa redenção, pela salvação da maciça humanidade. Grande salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.